no Nova Esportes pelo Mundo, chegamos para mais uma edição do programa que hoje vai discutir Liga dos Campeões, esta competição fabulosa. Não pode ser diferente. Em semana de Liga dos Campeões, a gente tem que repercutir os jogos aqui e projetar os da próxima semana, mas os da próxima semana a gente deixa para um outro vídeo, porque esta semana, esta rodada, os 4 jogos que abriram a rodada de volta das oitavas de final foram incríveis. A gente tem muito assunto pela frente. Passar rapidinho para vocês pelos resultados antes de passar para os nossos convidados de hoje. Na terça-feira, a Juventus ganhou do Porto por 3-2, mas não levou. Classificou-se o time de Portugal. Bye-bye, Cristiano Ronaldo. Jogo decidido só na prorrogação. Aliás, uma epopeia esse jogo. Bravos guerreiros do Porto eliminaram a Juventus, resistiram com 10 por boa parte da partida e despacharam a Juventus e Cristiano Ronaldo no critério do gol qualificado. Marcaram aí 2 golzinhos fora de casa, tinham vencido por 2-1 na partida realizada em Portugal. Também na terça-feira tivemos o Borussia Dortmund de Haaland, o Cometa passou também de novo por cima do Sevilha, chegou a 10 gols na Liga dos Campeões, nesta Liga dos Campeões, porque já são 20 gols somando as Ligas dos Campeões que ele tem na carreira. Foi o grande destaque individual. O Borussia Dortmund já havia vencido o primeiro jogo por 3-2, portanto, se classificando para a próxima fase. O Liverpool, que vai mal na Premier League, vai bem na Liga dos Campeões, repetiu a vitória por 2-0 sobre o Leipzig no jogo de ida. Este jogo também realizado na Hungria, tanto ida quanto volta, com gols de Mané e Salah, não Maná e Salé. Eles carimbam o passaporte para as quartas de final, estão entre os 8 melhores desta Liga dos Campeões. PSG e Barcelona fizeram o jogo mais esperado da rodada e empataram por 1-1. Muita gente ainda apostava, tinha um fiozinho de esperança que o Barcelona pudesse fazer alguma coisa contra os 4-1 que levou no Camp Nou, mas não deu. O time de Mbappé levou a melhor. Daqui a pouco a gente vai falar muito desse jogo. A rodada fica simbolizada aqui por uma charge que a gente traz do BR Football, Bleacher Report Football, do Instagram deles, que retrata bem o que foi esta semana de Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo e Messi agora vão assistir os novos craques, Haaland e Mbappé, pela telinha. Haaland e Mbappé, que um dia, quando garotos, assistiam a Liga dos Campeões pela TV, imaginavam, será que serei como Cristiano Ronaldo? Será que serei como Lionel Messi? Ao meu lado, 2 convidados mais do que especiais. Guto Monteablas, lá do lado direito, na ponta direita, ele que agora é repórter do Futebol Lance, Voz do Esporte, e que também por muito tempo esteve aqui com a gente na nova difusora no Nova Esportes, e o João Felipe França, que é editor do site da ESPN aqui no Brasil. Eu começo jogando a bola para o Guto. A tônica foi essa aí mesmo, né, Guto? Cristiano Ronaldo e Messi já não estão na Liga dos Campeões, já não são, como antigamente, os donos da competição. Pela primeira vez nas quartas de final não teremos nenhum nem outro. E eu pergunto qual a parcela de responsabilidade deles nas eliminações de Barcelona e Juventus. Guto Monteablas. Fala, Juninho, fala, João, um grande abraço a vocês, os amigos ligados aqui no YouTube, na Nova Difusora, nossa casa, um prazer estar aqui com vocês. É muito complicado, né, você falar sobre culpa de Cristiano Ronaldo e Messi. Eu prefiro acreditar que a gente conseguiu ver de ponta a ponta praticamente 2 carreiras brilhantes que vão chegando ao seu final. E assim, é muito triste ver os dois sendo eliminados no mesmo dia, praticamente, né? Na mesma rodada de uma Liga dos Campeões. Mas, assim, eu ainda acredito que eles tenham alguma lenha para queimar. A gente, durante o programa, discute bastante essa história. A gente vai falar bastante aí dessa história deles ainda, Juninho. João Felipe França, estamos chegando ao fim de uma era. Fala Wilson, fala Guto, prazer estar aqui com vocês. Essa charge do Bleacher Report é muito boa, principalmente se a gente lembrar que é a primeira edição essa da Champions em 16 anos, que a gente não vai ter nem Messi, nem Cristiano Ronaldo nas quartas de final. O feito que o Porto conseguiu, o feito que o PSG conseguiu,
consagrou ainda mais o Mbappé, que foi fantástico no Camp Nou, fez o gol do PSG na volta contra o Barcelona, mas para mim o nome do jogo foi Keylor Navas. É verdade, o Keylor Navas foi fundamental para esta classificação. Então a gente entra para contar um pouco como é que foi esse Barcelona e PSG, na verdade esse PSG e Barcelona, jogo em Paris, na capital francesa. Muita gente, e em outras edições do Nova Esportes pelo Mundo, a gente falou sobre isso, a gente acreditava na chance do Barcelona, porque se trata do Barcelona, com a camisa, com a história que tem, e de um time que tem Lionel Messi, que por mais que não esteja mais nos melhores dias e no auge, é um cara capaz de realizar coisas incríveis, e a gente viu isso em campo com o Lionel Messi liderando as ações ofensivas do Barcelona. Para a gente recuperar um pouco como é que foi essa partida, o Barcelona deu inclusive a impressão de que dava para reverter no começo do jogo, quando pressionou o Barcelona desde o PSG, né? Desde o primeiro minuto, chegou a ter uma bola na trave com o Serginho Dest, no travessão, na verdade, e ali muita gente se animou e falou, olha, acho que dá para o Barcelona. Só que aí veio o pênalti, né? Pênalti do Lenglet, e em cima do Icardi, anotado pelo VAR, e com isso a gente teve uma mudança de rumo nessa partida. O Mbappé bateu o pênalti, converteu 1-0 para o PSG. O Barcelona precisava de 4 gols para reverter a situação. E não é que o Barcelona foi para frente, meu amigo. Logo na sequência, com uma sapatada, o Messi faz um golaço, 1-1 no marcador, só faltavam 3, e ainda no primeiro tempo sai um pênalti, desta vez a favor do Barcelona, pênalti do Kurzawa no Griezmann, e quem vai para a cobrança é o próprio Lionel Messi. Ali, o momento crucial da partida. Ou seja, o jogo vai para o segundo tempo muito mais a cara do PSG, né, João? A gente sabe que o Barcelona até tentou pressionar, deu trabalho no segundo tempo, não desistiu em momento algum, mas a situação emocional e a situação ali de placar, com o Barcelona precisando fazer 3 gols, era muito favorável ao time do Pochettino, não é mesmo? Nesse ponto, ficou até, vamos entender, ficou até fácil pro Paris Saint-Germain no segundo tempo, porque o jogo ficou à feição do Pochettino. O Barcelona tinha a bola, o Pochettino tinha espaço. Poucas vezes o Barcelona conseguiu entrar na área e criar um lance de verdadeiro perigo, que forçasse o Navas a fazer, no segundo tempo, uma grande defesa. Mesmo assim, eu tenho um dado que ressalta o que foi o Barcelona tentando buscar esse jogo. O Barcelona não acertava o gol, tantas vezes fora de casa na Champions desde 2010. Foram 9 chutes certos contra o gol do Navas. Então, ressalta, mais uma vez, a grande atuação que ele teve. O Barcelona não caía numa fase de oitavas de final de Champions, desde 2007. A gente debate há muito tempo se o PSG é um time de camisa para chegar numa fase aguda de Champions e encarar Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, encarar o Real Madrid. Eu acredito que ainda não é um time de camisa como esses já estão campeões, estão provados. Mas a gente tem visto um time se consolidando, sim, de 4, 5 anos para cá, com campanhas bem sólidas, campanhas de mata-mata, é o atual vice-campeão. Eu acho que a gente vai passar daqui a uns anos a ver o Paris Saint-Germain, principalmente depois de eliminar o Barcelona como foi hoje, de uma outra forma. E só até entrando, desculpa, Wilson, claro, cortar, direto. Mas entrando nessa situação, hoje é que eu acho que o potencial do Paris Saint-Germain é muito maior. Mas hoje, pegando esse gancho do João Paulo, é muito o que o Ajax foi nos anos 90, que era aquele time que batia de frente, mas não tinha o peso da camisa, né? Que tem um Barcelona, um Real Madrid, uma Juventus, o Bayern, esses times que estavam sempre ali na ponta, mas sempre estava fazendo frente. Aquele elenco que depois foi a base da seleção na Copa de 98, depois no próprio Barcelona, quando o Van Gaal chegou lá, levou todo mundo.
Então, eu vejo muito assim hoje. Só que o potencial do PSG, até pelo financeiro, é muito maior do que aquele Ajax da década de 90, lá por 93 a 95. Não, e o Barcelona, o Paris conseguiu essa proeza de eliminar o Barcelona sem o Neymar, que é um desfalque gigantesco, e com pelo menos 3 jogadores a menos em campo. Porque se você escala Draxler, escala Kurzawa e escala Kimpembe, você joga com 3 a menos. É verdade. E até olhando, né, os classificados, a gente está vendo equipes de peso caindo pelo caminho, claro, ainda não nesta fase, mas, por exemplo, a gente tem entre os 8 Dortmund, que ok, é um time grande, mas hoje não vejo o PSG devendo nada para o Dortmund. A gente tem o Porto, que é um time que também tem mais história, talvez, que o PSG, mas no momento atual nem se compara em grandeza. E o Liverpool, que ok, este sim tem muita história e tem um presente, ok, embora viva um momento ruim na Premier League. Mas a gente começa a ver um equilíbrio maior das forças, talvez aí, projetando já para a semana que vem, Bayern de Munique, eu acho que em termos de grandeza e força se destaca, mas, por exemplo, pro Manchester City, por mais que jogue todo o futebol que seja o Manchester City, por mais que tenha ganhado o campeonato inglês, o Manchester City é um time que nunca chegou em final de Liga dos Campeões. Então, camisa por camisa, PSG com City, ok. Então, como o João já falou, é uma rodada muito emblemática que começa a traçar um novo momento do futebol. Eu acho que a gente, do futebol europeu, né? A gente viu por muito tempo Real Madrid e Barcelona muito protagonistas, puxando a fila e muito por conta desses dois, Messi e Cristiano Ronaldo. E acho que agora as forças meio que se equilibram um pouco mais depois de anos de um domínio muito intenso. O João citou algo interessante, que ele lembrou do nome do Neymar. Neymar era dúvida para este jogo, né? Estava fora do outro jogo por estar machucado. E ele acaba ficando fora de um momento importante para o PSG. Existem 2 maneiras de você enxergar isso, né? Eu acredito, quero saber do Guto qual a maneira que ele enxerga. Isso enfraquece um pouco o Neymar, porque o Neymar não esteve presente mais uma vez em um momento importante no Barcelona, ele perdeu a chance de ganhar destaque e eu acho que o Mbappé ele toma toda essa posição de protagonista para ele. Agora também fico imaginando o Neymar participando destes jogos. Teria sido uma história diferente, talvez, por aquilo que a gente tem do Neymar chamar as atenções e de talvez... Cara, eu não sei se é demais dizer do PSG jogar menos como equipe e mais tipo bola no Neymar e tem toda uma situação anímica dele com o Barcelona. É por aí, Guto? Mudaria alguma coisa o Neymar e mudou para ele não estar nesses jogos? Eu acho que o estilo de jogo do PSG mudaria, porque, como você disse, não é que joga no Neymar, não é que nem a seleção brasileira, joga a bola no Neymar e ele decide. Não, tem um coletivo muito forte o PSG, mas a bola passa mais. A procura pelo Neymar é bem maior do que sem ele em campo, obviamente, né? Porque se não tá em campo, ninguém vai procurar. Mas eu acho que eu me fiz entender. O negócio é que eu acho que tem virado tradição, né? Tanto no Brasil quanto no PSG. Já no Barcelona acontecia menos, mas também acontecia que em jogo decisivo o Neymar estava lesionado. Eu não acho que é migué, eu não acho. Porque o Neymar não seria, eu acho que burro de fazer migué tendo o Mbappé para carregar nas costas. O time. Eu acho que ele assim, ele perde um pouco a força e o protagonismo dele. E ele não ia querer isso de propósito. Mas é um histórico que é realmente desfavorável a ele. Em vários momentos que precisa decidir, ele não está apto a jogar. E no caso do PSG, tem o Mbappé para segurar a barra. E quando ele voltar, essa dupla funciona demais. Eu gosto de ver o PSG com os dois juntos. Aliás, qualquer time no mundo que tivesse os dois juntos. Porque são dois jogadores diferenciados. O Neymar não precisa provar em campo nada para ninguém, porque a habilidade dele fala por si só. Mas que é muito triste ver que ele perca tantos momentos decisivos numa carreira tão curta, porque ele é jovem ainda, é demais. E eu acho que isso sempre vai pesar
na hora dele estar lá no topo do mundo. Eu acho que, por exemplo, hoje o Mbappé está na frente dele na busca pela bola de ouro, porque nos momentos decisivos o Mbappé está sempre presente. E até jogo pro João em cima disso. O Guto disse que o Neymar é novo ainda, mas o Neymar já é mais da geração de Messi e Cristiano Ronaldo do que da geração que vem despontando, talvez, João. Ou ele tá muito no meio termo, ele pode tirar proveito de alguma forma, de tipo, Cristiano e Messi. A gente sempre imaginou, né, que Cristiano e Messi deixando de brilhar como brilhavam antes, seria a oportunidade do Neymar de aparecer, mas hoje ele tem uma concorrência de gente muito mais nova que ele. Talvez a juventude dos outros, né, dos concorrentes, possa ser ainda uma chance do Neymar. O Neymar ainda pode ser isso, tipo, a grande estrela do futebol mundial? Eu acredito que sim, principalmente porque ele tem a chance de pegar a transição. Mbappé, não que Mbappé ainda precise se provar, o campeão do mundo, duvido que precise se provar para alguém, mas enquanto protagonista de um clube, Mbappé ainda tem alguma coisa para entregar, o Haaland muito mais, e o Neymar já está consolidado. Se você pensar na ausência dele contra o Barcelona, eu acho que tem um fator que pode ser muito favorável a ele. Se a gente lembrar em 2000, na eliminatória contra o Manchester United, ele também lesionado não joga. E o PSG é eliminado. Ali ficou muito claro que ficou muito o estigma do PSG, o time do Neymar. Hoje, quando você consegue eliminar o Barcelona sem o Neymar, já não existe mais isso. O PSG já não é mais o time do Neymar. Então ele não tem mais a obrigação de carregar um time. Eu acho que daqui para frente ele vive um outro momento. O momento quando ele pode jogar com o Mbappé, não para ser o centro do time. Hoje, a ausência do Neymar, eu acho que foi fundamental para o PSG conseguir, o Barcelona conseguir fazer um jogo equilibrado com o PSG na França. No segundo tempo, o Koeman tira o Serginho Dest e coloca o Trincão. Ele abre mão de toda a ala. Isso seria inimaginável com o Neymar em campo. Por quê? Porque eu brinquei aqui agora há pouco, mas o Draxler foi nulo em campo, ofensivamente principalmente. Ele não jogou. No segundo tempo, entra o Di Maria, ainda consegue reter um pouco mais a bola, porque a gente comentou aqui também, o PSG abriu mão da bola no segundo tempo. O Barcelona chegou a ter quase 75% de posse de bola, que toma a bola, me dá o espaço. Foi exatamente isso que o Pochettino fez. Com o Neymar, eu duvido que o Koeman teria feito isso. Então, são alguns sinais da ausência, do tamanho da ausência do Neymar no jogo de hoje. Só imaginando para frente, claro, já desvirtuando o assunto, saindo um pouco de Liga dos Campeões, porque na verdade é o resultado de tudo isso e origem de outras coisas, né? Jogos como esse de Liga dos Campeões. Eu fico imaginando o mercado, na verdade, da próxima temporada vai ser muito decisivo, inclusive para o Neymar, porque a gente tem o Mbappé sendo sondado por times de fora. Na verdade, o Neymar está inclinado a ficar no PSG e o PSG quer ficar com o Neymar, isso é uma verdade. Mas o Mbappé saindo, o PSG vai buscar alguma peça de reposição do tamanho ou maior que o Mbappé, assim, se a gente falar em Messi e Cristiano Ronaldo. São realidades, né? Na verdade, a especulação é essa, mas o PSG é o time que hoje tem dinheiro para, de repente, tirar o Messi do Barcelona, tirar o Cristiano Ronaldo da Juventus. Eu acho que o movimento do PSG vai ser nessa direção se perder o Mbappé, não vai deixar o Neymar sozinho. E aí, o Neymar pode vir. A questão é, o Neymar pode vir a fazer uma inversão de papéis e ser o protagonista com o Cristiano ou o Messi como coadjuvante, João? Mas eu acredito que esse próprio movimento do mercado, eu acredito que ele pode passar a ser questionado até agora. Talvez todo jogador, e principalmente o Mbappé, tem muito sonho de jogar no Real Madrid. O Cristiano Ronaldo era o grande ídolo dele. Mas talvez o PSG hoje seja aquela startup que está começando e o cara trabalha bem, ele tem um ambiente legal de trabalho. Talvez ele tenha o sonho de trabalhar numa grande empresa, mas onde ele está hoje funciona bem, ele tem um salário legal, tem um plano de carreira interessante, ele pode ter protagonismo onde ele está. E talvez aquela grande empresa ele vai carregando nas costas coisa que nem é dele. Eu acho que o Mbappé pode pensar nisso. Não vejo o mesmo caminho para o Haaland. Eu acho que no Dortmund o cenário é outro. Eu acho que para ele
ainda tem a questão do peso de uma grande liga. Só para a gente finalizar de mercado, cenário hipotético, então. O PSG segura o Mbappé e traz uma grande estrela do futebol mundial, mais uma, Cristiano Ronaldo ou Messi, que seja. É negócio para o Neymar ficar no meio das férias como mais um, ou uma proposta para sair pode valer a pena? Olha, depende muito do que o Neymar quer. Porque se o Neymar quiser fazer história, pô, imagina você estar num time que é Mbappé, Messi ou Cristiano e Neymar carregando. É um time que tem tudo para fazer era no futebol. Lógico, uma era que seria uns 2, 3 anos, porque Messi e Cristiano Ronaldo já não tem mais tantos anos pela frente, mas seriam 3 anos absurdos do domínio do PSG continental, na minha visão, tendo essa movimentação de mercado. Ou se ele quer ser o protagonista. Se ele quiser ser protagonista e carregar o time nas costas, o Barcelona pode querer ele de volta. O próprio Real Madrid, já que não conseguiu o Mbappé, pode ir atrás do Neymar. Mas vai depender muito do foco que o Neymar quer. Se o Neymar quiser fazer história de uma forma mais fácil, digamos assim, seria ficar no PSG, chegando mais uma estrela de nível mundial e mantendo o Mbappé. Se ele quiser tentar fazer história por carregar um Barcelona numa reconstrução, Real Madrid num acerto, aí vale muito mais a pena sair. Se fosse o Neymar, via Mbappé de um lado, o Messi ou o Cristiano do outro, eu ficava no PSG fácil para fazer história ali. É a chance, talvez, do Neymar corrigir algo que ele fez no passado, né? Ele tinha isso, ele tinha as estrelas do lado dele, e ele largou mão para ser sozinho ele num outro lugar. Sair do PSG nesse cenário seria repetir o que ele já fez e que prejudicou, de certa forma, uma parte da carreira dele, pelo menos. Eu acho que atrasou em pelo menos 3 anos a carreira dele. Até ele conseguir estruturar tudo. Agora, nas últimas 2 temporadas, que ele está recuperando para valer o espaço, né? Que ele perdeu fazendo aquela troca. PSG e Barcelona. PSG segue, PSG está crescendo, PSG vai ter Neymar, provavelmente, para as próximas fases, e com isso é uma das grandes... Na verdade, esta eliminação do Barcelona, por mais que o Barcelona viva um momento decadente, credencia muito o PSG a ser assunto aqui no Nova Esportes pelo Mundo por bastante tempo. Mas a gente vira um pouquinho o assunto para falar do outro gigante do futebol mundial, o Cristiano Ronaldo, que acabou eliminado, quem diria, por portugueses. Na verdade, o grande acidente da Juventus foi o jogo de ida. Veio com 2-1 no Porto por 2 lances individuais, umas falhas pontuais na partida. Claro, o Porto foi muito aguerrido na ida e foi muito aguerrido também na volta. E a Liga dos Campeões tem roteiros incríveis. E este Juventus e Porto é uma prova, um exemplo do que ela é capaz de fazer. Os roteiristas são realmente muito bons, porque Juventus e Porto, você imagina, a Juve precisava de 1-0. Tá fácil. Tem um pênalti para o Porto faz 1-0 e a Juventus tem ali a missão de buscar a reviravolta, buscar 3 gols no segundo tempo. Ela consegue, né? Na verdade, estes 2 gols leva para a prorrogação, já ali cansaço envolvido, desgaste psicológico, e numa batida de falta, o Sérgio Oliveira faz 2-2 para a Juventus, para o Porto, e aí complica a Juventus, que tem que buscar 2 gols dentro de uma prorrogação, já cansada e etc. Ela até consegue um gol com o Rabiot, mas não é o suficiente. Resultado final, 4-4, ou seja, a Juventus não foi assim humilhada pelo Porto, mas acaba deixando a Liga dos Campeões pelos gols fora. Dentro disso, a gente tem alguns assuntos. Primeiro deles, Cristiano Ronaldo. Quando a Juventus precisa construir um resultado, a gente imagina que vai ser o Cristiano Ronaldo o centro das ações. O Cristiano Ronaldo, ele não foi o destaque da Juventus na partida. Quem roubou a cena foi o Chiesa, filho do velho Chiesa, que, cara, ele estava em todas. Ele disputou bola com o Pepe. Aliás,
Tô falando do destaque da Juventus, mas o Pepe do lado do Porto e o próprio Marquezin foram absurdos. E o Cristiano Ronaldo, enquanto isso, era uma figura dentro da área esperando passes. Ok, ele ajeita a bola para o Chiesa fazer o primeiro gol, mas ele é uma figura dentro da área. E aí eu me pergunto, erro do Pirlo, vou começar pelo João, erro do Pirlo de posicionamento do Cristiano Ronaldo, que não estava nem fora da área para pegar as bolas que espirravam, a batida de fora da área do Cristiano Ronaldo a gente sabe que é boa, ou erro do próprio Cristiano Ronaldo de atitude, ou o Cristiano Ronaldo já não é mais aquele. Como é que você avalia a atuação do Cristiano Ronaldo, João? Eu acredito que essa eliminatória da Champions, essa queda da Juventus, deixou muito claro que falta química do Cristiano com a Juventus. A camisa é pesada, a história dele é muito pesada, mas não acontece como no Real Madrid. Aquela química, aquela junção dos dois, da camisa do Real com o Cristiano, não aconteceu na Juventus. Pode ser algum tipo de acomodação, mas ele não assumiu o time como ele fazia no Real. Esse time é meu, dá a bola em mim, vou para cima. Ele assumiu como um jogo coletivo e eu acho que ele não sabe ser muito coletivo. Ele aceitou muito o jogo tático, a defesa do Porto fantástica, a última linha do Porto, aula de atuação. O Pepe, com toda a idade que tem, gigante. O goleiro do Porto, Marquezin, também, atuação fantástica. E a gente passava no PSG e Barcelona pela decisão que foi o Navas. Me espanta até hoje que algum clube da elite europeia consiga ter o Chelsea no gol. Ele não passa confiança para ninguém. Assim, zero. Parece uma criança no gol. Chuta que vai entrar, entendeu? E com certeza as bolas que o Porto teve soube aproveitar. A gente tem até o lance do gol, na verdade, do Sérgio Oliveira ali no segundo, já na prorrogação, que ele bate rasteira a falta e ela passa por baixo da barreira, mais precisamente por baixo do Cristiano Ronaldo, como está aí na tela, mas falhou também o Szczesny, que demorou para chegar na bola. E aí eu passo para o Guto perguntando, a gente falou de Cristiano Ronaldo, de Szczesny, de Pirlo, de quem é a responsabilidade por essa queda do Porto, da Juve, porque assim, não é só a queda da Juve, né? A Juve cai para o Porto, que é um time que hoje não é longe de ser o melhor Porto, não é um grande time, e uma Juve que está em queda também no italiano, não foi um deslize. É por aí, ou o domínio da Juve que era surreal, que era algo fora da curva nos últimos anos? Só completando uma coisa que o João falou, acho que ele foi preciso quando disse que o Cristiano Ronaldo é um cara que é acostumado a falar assim, eu vou me consagrar e consagro vocês juntos. Não essa história de vamos se consagrar. Ele não é acostumado com isso e na Juventus eu não sei se aí é alguma conversa com o Pirlo, se é alguma coisa que ele decidiu para a carreira dele, ou se é uma simples, como o João citou, ele sentindo o peso, não deu a química com a camisa da Juventus. Mas ele não é o mesmo Cristiano Ronaldo, nem de longe, que a gente acostumou a ver no Real Madrid. Sobre a situação, é engraçado porque a gente pega os números frios do Pirlo, eu até levantei aqui a numeração fria do Pirlo, em 38 jogos ele teve 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas nessa temporada. No número frio não é ruim, só que cai para um Porto que quando eram os melhores Portos da história já não era para fazer frente a uma Juventus, e depois no campeonato italiano está em terceiro, depois de anos de hegemonia. Hegemonias acabam, é verdade, mas até que ponto será que era para realmente acabar esse ano? Porque a Inter tem um bom time, está liderando com uma ampla vantagem, são 10 pontos hoje com um jogo a mais, é verdade? Mas será que é tão superior para estar tão à frente da Juventus? O Milan nem se fala, está jogando nas costas do Ibrahimovic na maior parte do tempo. Então, eu não sei até que ponto seria o ano da queda da Juventus. E apesar dos números, tem alguma coisa que, da mesma forma que a gente falou que a química não deu ali no trabalho do Cristiano Ronaldo, a química não está batendo nos jogos principais na Juventus. Essas 5 derrotas
que teve o Pirlo. Vamos lá, pelo campeonato italiano foram 3 e 2 na Liga dos Campeões. Foram derrotas em momentos que atrapalharam muito o andamento dos campeonatos. Não foram derrotas que seriam consideradas normais. Se perdesse para o PSG, a Juventus você podia falar, não, nesse momento, o PSG está à frente. Mas perde para um Porto que é um time inferior. Então, o trabalho do Pirlo pode ser contestado porque não está sabendo jogar nos momentos que precisa decidir. O Pirlo também, João, e até acrescento, né? Na verdade, o que o Guto trouxe, assim, talvez não seja esse desnível todo, mas na verdade o desnível estava antes, né? A gente vê uma Inter de Milão que conseguiu se estruturar, já é o segundo ano de um trabalho ali, desde que chegou o Lukaku, chegou o Lautaro Martinez, ou seja, né? Dá-se tempo para colher os frutos, é uma Inter renovada, e o Milan que, assim, é um fenômeno Ibrahimovic, ok? E um começo monstruoso do Ibrahimovic colocou o Milan ali. Mas, assim, no momento em que encontrou concorrência doméstica, a Juventus, opa, já não é aquela Juventus. É questão de dar tempo ao Pirlo agora, João? Teve uma crítica lá na Itália que foi uma crítica, foi uma cutucada, foi um pouco de tudo. Do Fábio Capello, ele, hoje comentarista esportivo de uma TV, ele disse que ele questionou, mas a Juventus dispensou o Allegri porque o trabalho já estava monótono e queria algo novo, e ele, ano após ano, sendo campeão italiano, chegando em decisão em fases agudas da Champions, e contrata o Pirlo. Aí ele cita, nem todo mundo sabe fazer algo novo. E isso é uma crítica, é uma cutucada importante, de um cara importante no futebol italiano. Talvez o Pirlo já tenha começado num patamar que eu não sei se ele está conseguindo entregar o que é esperado do nível da Juventus. A Juventus, ela, se ganhar 10 campeonatos italianos, vão cobrar o 11º. Não tem a renovação. A renovação é de um ano para o outro. E você teve a volta do Buffon, teve a volta dos zagueiros que não está conseguindo renovar o elenco como deveria. Mesmo tendo feito um dos gols contra o Porto, a atuação do Rabiot é um jogador que não sente o jogo. É displicente, ele... Assim, um jogador desse que não vibra, que não sente, como que pode ser titular da Juventus? Eu acho que esses pontos o Pirlo ainda não soube trabalhar. E você vê a coletiva dele pós-jogo, ele conversa... É muito normal, falta para o Pirlo um pouco do Pirlo jogador, falta para o Pirlo treinador um pouco de Gattuso, falta sentir um pouco mais, falta ser um pouco mais italiano para o Pirlo. Chegou muito num trono já o Pirlo, né? Ele chega para assim, é o time que a gente está ganhando tudo e não tem o desconforto e nem a possibilidade de o Pirlo não tem o que corrigir, na verdade, porque a Juve não está mal. Então, talvez se a Juve tivesse já caiu o nível, e aí você traz uma aposta para mudar alguma coisa, o Pirlo tinha muito pouco a ganhar e muito a perder, né, o Guto? Não, e você fala que ele chega num trono que a Juventus estava bem, estava acertada, não tinha ganho a Liga dos Campeões, mas vinha com evolução, campeonato italiano, domínio total, e ele, além de chegar nesse time, ele chega num time que ele tem identificação, que ele tem uma história. Então, talvez na cabeça dele fosse mais fácil pegar um time num momento bom, no qual ele já tem identificação, e falar, só dar uma continuidade no trabalho, depois eu vou colocando uma mudança aqui, alguma coisa que eu penso ali, e o time vai continuar andando. E acabou não sendo assim, a realidade está se mostrando muito mais difícil pro Pirlo. E eu estava aqui na cabeça pensando, na hora que o João falou da história do Gattuso, falta aquela explosão que é típica do italiano, que o Gattuso tem de monte. Então, eu sinto que pro Pirlo, ele acha que ele ainda está em campo, que ele podia ser aquele cara calmo, dar uma reclamada, dar uma incisão, mas não, o técnico ele tem que ser um pouco mais explosivo, não tem que ser, que nem a gente viu o exemplo aqui no Brasil, do cara xingar jogador, não. Mas tem que ser mais explosivo, tem que ser mais incisivo, porque ele está fora do campo, e ele tem que fazer o cara que está lá ser ouvido. É muita bola alta pro Pirlo, né?
muita bola alta, é muita elegância para um técnico de um time italiano. E a gente fala de elegância, e do outro lado tem um time que não foi nada elegante, o Porto, mas que merece aplausos. A gente fala muito, nossa, mas o Porto foi guerreiro. O Porto, na verdade, ele chega a ser um tanto prejudicado pela arbitragem no lance da expulsão do... Meu Deus, faltou o nome, estou tendo que recorrer às anotações, mas ele chega na expulsão do Taremi, o iraniano, perdão, me fugiu mais uma vez. Na expulsão do Taremi é quase prejudicado, porque o Taremi acabou de levar um cartão amarelo, ele é assinalado um impedimento, ele fica um pouco revoltado, dá um chute na bola. Tudo bem, o árbitro europeu, aquilo na regra, você não pode se ofender com uma marcação e desacatar e dar uma bica na bola. Mas talvez ali não fosse o momento pelo que aquela expulsão traria para a partida, né? Alguns árbitros brasileiros ponderaram isso. É um prejuízo muito maior do que a infração que ele cometeu. E o juiz normalmente tem que saber ponderar isso. O Guto, ele é formado inclusive em Direito, para quem não sabe, e eu vou passar a bola para ele primeiro por causa disso. Existe esse tipo de coisa? Não, releva aí, pô, os caras estão apertados lá atrás. Mas é fato que isso foi muito prejudicial ao Porto, que teve que se defender com 10, que teve Porto Guerreiro, que teve grande defesa do Marquezin. Mas o fato é que o Porto consegue a classificação. Guto, foi prejudicado o Porto? Primeira parte. Eu estou até procurando aqui meus livros de direito esportivo aqui, ver se eu acho. A primeira parte, então, sobre o prejuízo. Eu acho que houve um exagero. Pela regra, não. Pela regra, como você disse, está lá no papel, você desrespeitar o árbitro, não concordar com uma decisão, tal. Cartão amarelo. E ele tinha acabado de tomar um. Então, talvez fosse a hora do juiz falar, rapaz, você acabou de tomar um amarelo, quer tomar outro? Dá uma puxada pro cara. Mas não, já optou por seguir a regra direto. E a gente não pode falar que foi prejudicado por causa disso, porque na regra estava certo. Talvez a gente possa dizer que o árbitro foi muito rigoroso, isso sim. Impressiona até o comportamento do Porto depois disso, porque ele se abstém de atacar. Ele monta uma linha de 6 jogadores ali próximos da área, com 3 saindo só para dar o bote, porque era o que tinha também. E foi muito bravo, né, João? O Porto, ele deixa uma impressão assim, merece os aplausos, né? No mínimo, acho que é isso. O Porto sentiu o jogo, sentiu a classificação, sabia que estava disputando. Aquele jargão do futebol, estava jogando por um prato de comida. O Porto sabia quem estava enfrentando e o que tinha que fazer. E fez. Mesmo assim, do Pepe, para mim, o melhor do jogo, um leão em campo, jogou muito. E o Porto, a grande questão é que não é nem esse time todo. Assim, não é um grande adversário hoje. Inclusive, eu acredito que o Porto, por sorteio de quartas, é que todo mundo vai querer enfrentar. Todo mundo vai querer pegar o Porto. Todo mundo vai querer pegar o Porto. O Porto hoje está na zona de Liga Europa do Campeonato Português. Ele está atrás do Braga. Então, ele está 10 pontos do Sporting. Não está sendo nem adversário lá dentro de Portugal. E foi para esse time que a Juventus, a grande verdade, a Juventus pipocou. E o João falou do Pepe, a partidaça dele, eu me pego pensando, cara, ele foi muito estigmatizado como um jogador de violência, como um jogador que só batia, mas, pô, é um dos caras mais técnicos que tem de zagueiro na Europa, cara. Eu gosto muito do Pepe, eu acho ele um zagueiro bem acima da média, não é o melhor zagueiro da história, tá longe disso, mas... Bom, eu acho que a galera é muito injusta com o Pepe quando avalia a história dele. Eu acho que o pessoal pega muito por lances que ele teve, sim, de violência excessiva e carimba como se aquilo fosse o Pepe, cara. Eu não me conformo com isso. É a facilidade do rótulo, né? Você rotula um jogador e pronto, a análise é fácil. Não, o Pepe, não, mas ele bate. Sim, o Pepe bate, mas se você parar para analisar jogos do Pepe, principalmente... na fase que ele está do lado do Sérgio Ramos, é uma zaga de altíssimo nível, que levou o Real Madrid muito longe. Então,
é bem legal ver essa volta por cima do Pepe, porque assim, ele era muito... Se você olhar aquele Real Madrid, ele talvez fosse a figura menos técnica mesmo. E aí você conseguir ver o Pepe hoje como principal jogador de uma equipe é muito legal, né, João? Sabe o que seria mais irônico? Tranquilamente, o Pepe jogaria hoje ao lado do Sérgio Ramos, no lugar do Varane, que caiu muito no Real Madrid, e o Cristiano Ronaldo também jogaria no Real Madrid, mesmo tendo o argumento de quando ele saiu, que já não era aquele esplendor técnico. Uma mentira, né? Jogaria tranquilamente hoje. Principalmente quem pegou a 7 dele foi o Hazard, que não conseguiu jogar no Real Madrid. Ainda mais a função que vem fazendo o Cristiano Ronaldo, né? A gente para jogar ali menos móvel, mais próximo da área, sobra espaço. Tem um número que eu separei aqui que, assim, para mim é emblemático. Nas 3 edições de Champions que jogou com a Juventus, o Cristiano marcou 14 gols. Na última, pelo Real Madrid, ele fez 15. Então, assim, né, o nível dele, né, caiu muito na Juventus e ele tranquilamente poderia jogar lá no Real Madrid. E o que citou, se esses dois voltam, já muda o status do Real Madrid de um tamanho que é incrível isso, cara. Pensar que são dois jogadores que saíram, não dá para dizer pela porta dos fundos, mas saíram com a história assim, ó, já deu o que tinha que dar, não podem buscar os desafios, mas se voltarem hoje, o Real Madrid, que já não é mais aquela potência, está tentando se recuperar cada vez mais com o Zidane, muda de um status para ser mais top, assim. A gente trazendo um pouco para a realidade, sinto frustrar muita gente, mas o caminho não é para uma volta de Pepe, o caminho não é para uma volta de Cristiano Ronaldo, o caminho é este cara aqui que eu coloquei na tela agora, Haaland, o Cometa, um fenômeno. Que homem! 10 gols nesta Liga dos Campeões, artilheiro isolado, bota até a tabela aqui, 4 à frente de qualquer outro, e dos que continuam ainda na competição, a gente tem Mbappé, Neymar e Giroud. Não dá para cravar que ele vai ser o artilheiro, mas é difícil imaginar alguém passando o Haaland, até porque ele tem mais 2 jogos pela frente, pelo menos, com a classificação do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund já tinha encaminhado bem a classificação na Espanha, diante do Sevilha, tinha feito 3-2 lá, mas Sevilha é um time perigoso, já pregou suas peças, inclusive em Barcelona, Real Madrid localmente, portanto, toda a calma era necessária, né? Toda a precaução era necessária antes de cravar, até porque o Dortmund mesmo quase tomou este susto ontem contra o Sevilha, e o Dortmund já tomou o susto parecido no final de semana diante do Bayern, tinha 2-0 de vantagem, deixou levar 4-2. O Dortmund, por mais que tenha o potencial, a juventude, Sancho, o Reus não é mais jovem, mas tem, né, bastante vitalidade. O Haaland é um time que sofre ainda de desatenção e de uma fraqueza defensiva, né, uma fragilidade defensiva. Levou 4 gols do Sevilha, que é um time especializado em defender, não em atacar. E por pouco ali não teve o jogo indo para a prorrogação. Mas, feito o balanço de tudo isso, Haaland ganhou o prêmio de melhor em campo nas 2 partidas e ontem fez 2 gols, mais 2 gols. E como faz gols o Haaland? Enquanto a gente está discutindo aqui, ele deve estar fazendo mais algum gol, porque é um absurdo. E eu me pergunto até onde pode chegar o Haaland, João. Você falava e eu tentava lembrar alguém com a idade dele e com esse nível de frieza, de finalização, de capacidade de sair da área e criar, de finalizar com um tapa só, ele não fica segurando a bola, ele tá ali para acabar a jogada, ele finaliza, esse é o trabalho dele. De primeira me veio o Lewandowski na cabeça, mas com a idade do Haaland não era, ele veio se firmar depois no Dortmund, e aí virou o fenômeno que é com o Bayern. Eu não consigo... Para mim, só se compara ao Neymar jogando o Campeonato Paulista, né, que é outro nível. Porque o Neymar no Campeonato Paulista aqui, eu digo paulista, mas a temporada brasileira, que ele ainda estava no Santos com 20 anos, ele tinha um nível de decisão parecido, tinha números muito expressivos. Eu não tenho aqui exatos os números para ver se são tão absurdos quanto o do Haaland.
Só que a diferença é que o Haaland já está num clube de médio para grande porte na Europa e está brilhando no campeonato alemão, que é um dos mais fortes, e na Liga dos Campeões. Então, tem um peso infinitamente maior do que os números do Neymar na época. Em números, eu acho que vale a gente pensar até em futebol, porque assim, aqui você compara o Haaland, e chega a ser assustador quando a gente fala, porque não é a mesma característica, mas é tão assombroso talvez quanto Ronaldo, o fenômeno. Ronaldo, exatamente. Claro, ele não tem a habilidade, talvez, ele é maior, é uma outra característica, ele é muito mais centroavante, mas assim, ele tem a capacidade de finalização, ele tem um número, um repertório de qualidades que assusta, assombra. É claro que a gente está vendo ainda uma amostra curta da carreira dele, desde que ele brilhou, na verdade ele surge para a Europa, quando ele brilha na primeira fase do Salzburg, fazendo 6 gols em 6 jogos, e aí ele vai para o Borussia Dortmund, isso não faz tanto tempo, mas é impressionante como ele tem correspondido. E assim, a pergunta que muita gente faz hoje é: Haaland, artilheiro ou craque? Para você, Guto. Eu acho que assim, hoje ele é artilheiro, mas já está ali caminhando, escalando a montanha para ser craque. Porque eu acho que mais do que os gols, se você olhar ele em campo, ele tem postura de craque, ele vai para decidir. E o craque não é só aquele cara que sai driblando, é o cara que vai lá e decide. Muitas vezes o craque, ele precisa não necessariamente carregar o time nas costas, mas decidir. Então, eu acho que ele caminha para se tornar um craque. É que nos últimos anos o termo craque é sempre banalizado. Por isso eu tomo muito cuidado para dizer que ele já é craque. Mas ele tem um potencial de ser muito grande. Se ele conseguir manter uma média alta, se ele talvez indo para um clube maior, como a gente estava citando, um Real Madrid, encaixando num time maior, ele tem tudo para daqui a um tempo a gente estar tratando ele tranquilamente como craque. Hoje, ele é sem dúvida um artilheiro, mas está caminhando para se tornar um craque. Tem uma coisa que é muito engraçada do Haaland, quem vai um pouquinho mais a fundo e busca o Haaland fora de campo. Primeiro que ele é um garotão de 20 anos, e assim, com todo o respeito, não é... Ele é o típico garotão do interior, ele está descobrindo o mundo agora. Chega a ser engraçada a postura dele, tanto que assim, cito 2 episódios aqui muito legais. O primeiro deles foi tema no final de semana, na transmissão da Band, eles ficaram discutindo se era Haaland, se era Holland, os nomes certos, Atena e Craque Neto. E aí eu fui buscar, cara, deixa eu ouvir do Haaland o que ele faz, se alguém já perguntou para ele, tem uma pergunta no início da carreira, ele é bem simples, ele fala: depende. Se você está na Noruega, é Haaland. Mas se está fora, é Haaland. E tudo bem. Então, ele é um cara simples. Ele é uma figura que a gente ainda vai descobrir muito mais sobre ele, porque é um garoto e ele é muito instinto, né? A gente vê a comemoração, quando ele fez o Zen. É um cara instintivo. E ontem, no jogo de ontem, aliás, um lance curioso, né, de Borussia Dortmund e Sevilha, o Haaland faz o gol. Na verdade, o Haaland ontem fez mais gols, né? Porque teve o gol de pênalti, o gol que originou o pênalti anulado. Ele faz o gol, o juiz anula o gol por uma falta do próprio Haaland, que ele sai trombando no meio da área, e ele é muito forte, mas na sequência o próprio VAR aponta um puxão de camisa no lance anterior, anota o pênalti, ele perde o pênalti volta e ele vai lá e faz o gol. Só que o goleiro de Sevilha provocava ele na hora do pênalti, gritando: Quiricocho! 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 Que é algo que eu vou contar, essa história também se usa muito na Argentina. E aí o Haaland, quando ele faz o gol no segundo pênalti, ele corre no goleiro e grita, e tem uma foto muito boa dele gritando pro goleiro: que você gritou? Aí, tipo, as pessoas foram perguntar: o que você gritou? Cara, eu não sei o que eu gritei, não. Eu gritei a mesma coisa que ele me gritou antes do gol. Eu não sei a menor noção do que significa. Então, cara, é um cara curioso até, e Quiricocho, enfim, sem alongar muito a história, é algo muito... Quiricocho foi um torcedor do Estudiantes de La Plata, que dava azar pro time, ele cumprimentava os jogadores, o time perdia, e aí eles tentaram
usar a zica reversa, eles levavam o Quiricocho aos jogos, no Estudiantes do Carlos Bilardo, nos anos 80, para cumprimentar os rivais, e aí os rivais perdiam, os Estudiantes foi bem pra caramba, e aí o Maradona e o Simeone, sabendo dessa história, levaram essa história para a Europa e começaram a gritar Quiricocho em pênaltis, principalmente, e se tornou algo enraizado muito no Sevilha, né, porque o Bilardo foi técnico do Sevilha depois, e pênalti, a zica pro adversário é Quiricocho. E aí eu tive que contar essa história aqui que eu achei sensacional. O Wilson, só um detalhe, eu fui atrás dos números do Ronaldo na temporada que ele tinha 20 anos, que ele completou 20 anos. Eram números absurdos. Foram 49 jogos na temporada, já pelo Barcelona, e 4 gols. Ou seja, também, em termos de números, foi, nesse momento da temporada, a média do Haaland está maior, mas é bem comparável mesmo. E a gente está falando do mesmo momento de carreira, né? 19 para 20 anos de idade, se não me engano, era 96, 97 essa temporada. Isso, essa temporada. Olha, muito curioso com o que vem por aí, com o Cometa Haaland. O grande destaque desse Dortmund de Sevilha é o principal assunto, sem dúvida nenhuma. Para finalizar, o último assunto, última pauta, o último jogo para a gente discutir dessas oitavas de final, pelo menos da primeira metade, a gente tem mais semana que vem. Liverpool e Leipzig. Este jogo em si menos não rendeu tanto assunto, a gente teve o Liverpool passando até com certa tranquilidade, 2-0, gols do Salah e do Mané. A gente viu o Gulaxi pegando tudo pelo lado do Leipzig no primeiro tempo, ou seja, o Liverpool mais uma vez amassou. Os 2 jogos foram realizados na Hungria por conta das restrições ligadas, né, à pandemia do Covid. No Reino Unido está fechado para o resto da Europa. O Liverpool não poderia viajar à Alemanha, nem o Leipzig à Inglaterra. Com isso, os 2 jogos foram realizados em Budapeste e o Liverpool passou fácil. A pergunta que fica é: o que a gente espera para frente? Porque o Liverpool, que vai bem e classifica com tranquilidade na Liga dos Campeões, é o mesmo Liverpool que era líder do inglês e flopou, e sem fazer trocadilho aqui com clopou, porque o Klopp não é flop, mas enfim. Mas flopou de uma maneira incrível no campeonato inglês, na Premier League. 5 derrotas seguidas no Stamford Bridge. E aí a gente imagina que talvez, se não fosse... Conseguiram a 6ª. 6 derrotas seguidas. 6ª derrota seguida, é verdade. A gente até está perdendo a conta. Se não fossem tempos pandêmicos, talvez fosse mais difícil ganhar do Liverpool no Anfield. Mas o fato é que isso nunca tinha acontecido antes na história. E se preocupa bastante o Klopp, tanto que perguntado, né, depois da última derrota no inglês, cara, você está preocupado com o G4? Como é que é? Vai dar para classificar para a próxima Liga dos Campeões? Ele falou, cara, eu estou preocupado em ganhar jogos. O time desvirtuou de uma maneira absurda. João, essa perda de rumo do Liverpool pode ser justificada pelas contusões seguidas na temporada, como faz o Klopp, ou não é bem por aí? A grande questão é que o Klopp chegou em Anfield para bater recordes, né? Acabaram os positivos e eles começaram com os negativos agora. Não, passa com certeza. As lesões da defesa desmontaram o Liverpool. O Liverpool tem uma defesa muito jovem, quando não é remendada. O Henderson, muitas vezes escalado ali na Premier League, não se achou. O Fabinho intercalando lesões, mas ainda assim foi quem conseguiu se firmar na posição. Mas os 2 laterais do Liverpool já não estão mais entregando como na última temporada. Mas a grande questão é que, se você olhar o Liverpool da Premier League, hoje a diferença é de 5 pontos para o Arsenal. O Arsenal ainda com um jogo a menos, e o Arsenal é um time sem rumo há quanto tempo. E o Liverpool caiu muito de rendimento. Mas na Champions League é outro time. A gente conversava aqui, a gente imaginava uma eliminatória muito parelha com o Leipzig, e não se confirmou. A grande verdade é que o Liverpool, assim, obviamente, principalmente no jogo de hoje, o Leipzig perdeu algumas boas oportunidades com o Wolfsburg, mas assim, foram lampejos. Eu acho que na somatória da eliminatória o Liverpool foi bem melhor, e essa é a grande graça do futebol.
quando muda a competição, né, a gente, do jargão, vira a chavinha. Um time que vai muito mal na Premier League, perdendo para times da lanterna da tabela, perdeu para o Fulham dentro de Anfield, uma coisa histórica, e consegue chegar numa eliminatória de Champions contra um dos primeiros campeonatos da Bundesliga e passar sem dificuldades. Essa é a coisa, é o inexplicável do futebol. A verdade é que o Liverpool, se você descontar os desfalques, é um timaço no papel. Tem um treinador absurdo do banco, que é o Jürgen Klopp, e aí eu pergunto, Guto, é time para pensar em título de novo em Liga dos Campeões? Sim, sem dúvida nenhuma. É um time que, principalmente naquele cenário que a gente estava falando, que não são tantos times de camisa passando, mesmo o Manchester City, que tem um time muito forte, não, como a gente já citou, não ganhou a Liga dos Campeões. Então, o peso da camisa a gente sabe que faz diferença. A gente pega, fazendo um paralelo com a América do Sul, o Santos vivia numa situação muito assim no Brasileiro, mas o peso da camisa levou até a decisão da Libertadores, mesmo sem ser brilhante, porque o peso da camisa também pode fazer a diferença. E lá, eu acredito que pelos times que vão sobrando na Liga dos Campeões, o Liverpool tem potencial, tem elenco, tendo essas peças que vão se machucando, tendo o elenco completo. Eu não estou muito por dentro da parte do departamento do tempo de recuperação da galera. Não sei quando que eles vão voltando, mas eles voltando durante a Liga dos Campeões vão ser reforços importantes para o Klopp. E o Liverpool tem, sim, possibilidades reais de ser o campeão da Champions League desse ano. Ele tem força. E eu vejo cada vez mais, você citou o Klopp, cada vez mais com ele um pouco preocupado também com a imagem que ele deixa. Por quê? Eu acredito que seja a última temporada dele no Liverpool. Com a saída do Low da seleção da Alemanha, eu acredito que ele seja o caminho natural dele como o melhor técnico do país assumir o lugar. Então, e a gente sabe que no futebol, não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a última temporada vai ser lembrada como a imagem final. Os caras vão falar, não, ele ganhou Mundial, ganhou a Champions League, ganhou... Mas aquela última temporada, o cara estava liderando o campeonato inglês, foi lá para o meio da tabela, não conseguiu nem a vaga na Champions do ano seguinte, pelo campeonato inglês. Então, eu acho que passa também um pouco, como o João Citou, ele veio para bater recorde. Então, ele não quer vir para ficar com o recorde negativo, não. Ele quer deixar isso para trás. Ele quer ficar com a imagem positiva. E eu acho que muito do que a gente vai ver na Liga dos Campeões do Liverpool a partir de agora vai ser muito o brilho dessa equipe em nome do Klopp. Porque junto com o Klopp vai se lembrar o Liverpool do Klopp. Os caras vão lembrar aquele time que ganhou a Champions League, que tinha o Davis, tinha todos os nomes. O Davis não, desculpa. O Davis eu tô confundindo com o do campeão do ano passado. Tô viajando. Mas tinha o elenco, o Mané, o Firmino, os jogadores que fizeram a história. Então, eu acho que essa Liga dos Campeões, que ainda, por ser eliminatória, vai ser aberta, a gente vai ver muita dedicação e muito brilho para tentar marcar esse time de vez na história. O Jürgen Klopp, em entrevista para a imprensa inglesa, ele diz que não vou assumir na Alemanha, mas a gente que trabalha no futebol faz tempo, a gente sabe que esse tipo de entrevista não quer dizer absolutamente nada. É claro, não tem nada firmado, provavelmente. Passa por Euro, passa por projeto de Copa do Mundo, que talvez valha a pena para o Klopp esperar mais um ano antes de assumir a Alemanha, mas é fato que são destinos interligados. A Alemanha vai querer ter o melhor técnico alemão, provavelmente, para assumir a seleção. E aí ela tem duas opções, Jürgen Klopp ou Hansi Flick, João, ou Julian Nagelsmann. Não faltam bons técnicos na Alemanha, Nagelsmann, né? Sou fã de carteirinha de Julian Nagelsmann. Pensando aí um pouco, né, pela oferta, acho que o Klopp não tem essa garantia, mas certamente deve ter a ambição. Bom, falamos de quase tudo de Champions League por essa semana. Os jogos da semana que vem a gente deixa para um programa, edição especial, para a gente fazer um preview jogo a jogo, até porque vocês já devem estar cansados dessas carinhas e dessas vozes aqui. Eu queria agradecer muito a participação do João França e do Guto Ablas.
Guto, seu destaque final, seu recado, fica à vontade para vender o seu peixe. Tamo junto aí, quem quiser acompanhar, eu tô no Futebol Lance Voz do Esporte, principalmente pelo Facebook, você procura lá, tanto no Facebook do Lance, no Facebook da Voz do Esporte, no próprio Portal Lance, ali no tempo real, sempre tem o link no Twitter, então quem puder acompanhar, a gente tá sempre trazendo o melhor do futebol brasileiro e sul-americano, tem muita coisa aí por acontecer, fica o convite aí para quem quiser conhecer esse trabalho muito legal, que tem, além, eu trabalho lá, mas tem muita gente que vocês acostumaram a ouvir no rádio, Frank Fortes, Humberto Ferretti, Rafael Sgrilles, Fernando Camargo participa também, César Tavares, uma equipe muito forte. Fica o convite e digo, somos privilegiados por ter vivido na era que vivemos, de craques, Wilson Júnior. Como diria um apresentador que está se aposentando, só tem fera, bicho. Ô, louco. João, louco, meu. João França, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu agradeço muito a participação, muito gostoso falar de Champions com vocês. Para dizer que o Faustão não está se aposentando, ele só apenas está saindo da Globo, mas teremos Fausto Silva em outros canais, quem sabe até companheiro nosso aqui, vai saber. E só para completar, hoje eu acho que na Champions um patamar acima está só o Bayern. Daí para baixo eu vejo todo mundo muito igual e vai ser uma Champions de novo muito aberta. Para mais informações sobre bastidores da televisão, você tem o Twitter do João, @João. Não vou fazer essa pergunta. Mas Felipe França. Galera, muito obrigado. A gente se vê numa próxima edição do Nova Esporte pelo Mundo. Um prazer, até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. Valeu.